Voltamos com Agronotícias, segunda edição ao vivo para todo o Brasil, também pelo site www.agrobrasiltv.com.br. E a partir de agosto, a FamaSul tem um novo presidente. Ele é médico veterinário, produtor rural e foi eleito com maior representação de sindicatos rurais do estado. História na instituição. Mas ele já é bem conhecido, principalmente pelos produtores de soja. Maurício Saito, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos começar já falando o que esperar dessa nova gestão. Primeiro, bom dia, Valéria. Eu que agradeço o convite da AgroBrasil. Esperar bastante trabalho, rodei bastante sindicatos, todos os sindicatos que eu estive presente para poder falar um pouco da nossa pauta, do que a gente tem como ideia de trabalho daqui para frente e dizer que o maior compromisso que eu tenho com a classe produtora é de efetivamente um comprometimento muito grande para com o trabalho, para tentar atender as demandas que existem hoje dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Vamos falar um pouco da atualidade. A gente está vivenciando em um momento de crise, né? Certo. Mas a gente tem noticiado, tem mostrado muito que o agronegócio está conseguindo sustentar a economia brasileira, né? Como que você pretende aí, junto aos produtores, enfrentar esse segundo semestre? Bom, primeiro, a partir da premissa que existe um problema no cenário macroeconômico e que diretamente impacta o nosso setor. Não só o nosso setor, mas como todos os outros segmentos da sociedade. E, logicamente, toda essa situação que existe na economia nacional leva, de forma direta, no aumento de custo de produção no primeiro momento ao produtor rural e, logicamente, uma capacidade menor para que ele tenha uma renda em relação à produção que ele tem dentro da propriedade. Então, nesse primeiro momento, tentar levar o conhecimento e instrumentos ao produtor rural para que ele possa fazer os seus custos de produção de uma maneira muito mais adequada para poder enfrentar esse momento difícil que passa o nosso país em relação à economia. E, num segundo momento, imaginar que o estado de Mato Grosso do Sul, pela sua capacidade, pelo lado empreendedor do produtor rural, ele tem tido nos últimos 5 anos exemplos de aumento de produção e produtividade, tanto na pecuária como na agricultura, muito substanciais. E, logicamente, isso leva a uma demanda maior por mão de obra mais qualificada. E isso é também uma das pautas que eu acredito que a federação, em conjunto com o Senar, pode levar e disponibilizar ao produtor rural, que é uma melhor capacitação dos recursos humanos. Maurício, a gente sabe que para aumentar a nossa competitividade, para aumentar esse potencial que nós temos, né? Mato Grosso do Sul tem um grande potencial agroeconômico. A gente precisa investir em infraestrutura. A gente tem que ter isso para poder competir de igual para igual, né? Qual que seria a alternativa que vocês poderiam até conversar com o Estado, com o governo? Olha, como todos os outros estados da federação, nós temos um problema de infraestrutura e logística, principalmente por esse dado que eu passei anteriormente, que é no aumento de produção substancial dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Acredito que hoje uma das grandes bandeiras a qual a gente vai buscar, não só junto ao governo do estado, mas também ao governo federal, é o aumento da capacidade estática de armazenamento dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos hoje, atualmente, em armazéns uma capacidade de 8 milhões de toneladas e o estado hoje produz acima de 14 milhões de toneladas. Né? Então nós temos que levar um ambiente melhor ao produtor rural para que ele possa ter resposta na mesma altura àquilo que ele faz para dentro da porteira. Né? Nós temos claramente dentro da soja 30% nos últimos 5 anos de aumento de produção, no milho 130% em aumento de produção, na pecuária nós temos um incremento de 10% na produção, mesmo com a diminuição de número de rebanho. Então denota ao produtor rural uma grande capacidade de absorção de novas tecnologias e implantação dessas tecnologias. E aí, obviamente, a federação, junto com as demais instituições que são representativas, tem que trabalhar para que politicamente a gente consiga criar um ambiente muito mais favorável ao produtor para que ele possa ter resposta, né, da porteira para fora para aquilo que ele consegue fazer da porteira para dentro.
Tomara que dê certo, né? Bom, agora a gente vai falar de um tema que está preocupando muita gente, né? Nós temos noticiado aí as invasões de indígenas em terras produtoras, né? De produtores rurais. A última delas foi em Coronel Sapucaia. Como que você pretende aí enfrentar esse desafio? Como que você pretende apoiar esses produtores? Valéria, a gente tem que sempre acreditar que o país ele vai responder à altura aquilo que o produtor rural, que a classe produtora tem feito a toda a sociedade. Se você imaginar que nós temos todos esses aumentos de produção e produtividade que eu mencionei agora, fica até constrangedor ter que entrar num assunto que teoricamente não deveria mais ser discutido, que é o direito de propriedade. Nós não podemos imaginar que qualquer classe ou qualquer segmento possa dar as costas ao que acontece com a comunidade indígena. Eu sempre eu participei no mês passado de um evento dentro do sistema OCB, das cooperativas, e eu ouvi duas palavras que a Semana do Cooperativismo colocou com bastante evidência: pacificação e equidade. Se você pensar em equidade, vamos para dentro da comunidade indígena, a gente vê que é difícil você pensar em equidade. Há, de fato, um problema social muito grande dentro das comunidades indígenas. Ao mesmo tempo, se você for pensar em pacificação, com essas invasões, porque o que hoje acontece dentro do estado de Mato Grosso do Sul são invasões de propriedades privadas, tituladas, algumas delas com muito mais do que 80, 100 anos de documentação, e isso traz para nós uma insegurança jurídica que não responde à nossa necessidade pelo nível de produção que existe hoje dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Então, nós vamos trabalhar institucionalmente para que a gente possa fazer uma pressão política junto àquelas pessoas que efetivamente podem ter uma ação efetiva nessa situação, que é o governo federal, para que a gente possa ter uma definição muito mais concreta aos produtores rurais. Eu sei que você só assumiu em agosto, né? Mas dá para deixar uma orientação para aquele produtor que talvez passe por essa situação? Qual que seria a melhor maneira aí de assegurar, né, sua terra, ou talvez até enfrentar essa batalha, né? Olha, a nossa recomendação sempre parte da premissa de que a união faz a força. Primeiro, ter um sentimento de grupo muito grande por parte dos produtores rurais, para que a gente possa ter efetivamente pela resposta da nossa classe através da união, né? E para que a gente para se falar em propriedade invadida, não há o que se fazer. Infelizmente, nós temos que buscar os meios legais, né? A partir do momento que você tem algum tipo de problema de invasão, obviamente os sindicatos dos municípios podem auxiliar nesse momento, porque existe já hoje uma estruturação jurídica por parte da federação junto aos sindicatos de orientação aos produtores que têm esse tipo de problema. Mas, muito mais do que isso, um pedido para que a classe permaneça unida, para que a gente possa fazer a pressão que é justa por parte dos produtores rurais. Tá certo. Bom, antes de finalizar, uma dúvida que muita gente tem: quem que vai assumir a ProSoja-MS? A ProSoja-MS, hoje o nosso vice-presidente é o Cristiano Bortolotto. Ele também já foi presidente do Sindicato Rural lá de Amambai. É uma pessoa extremamente dinâmica, não tenho dúvida alguma de que ele vai dar continuidade a esse trabalho que a ProSoja tem desenvolvido junto ao Sistema FamaSul, e que ele tem, além de tudo, a confiança de toda a diretoria e a tranquilidade de toda a diretoria, com a certeza de que ele irá cumprir um excelente papel até o final do mandato. Maurício, muito obrigada. Só para a gente encerrar essa entrevista, deixa uma mensagem aí de boas-vindas para o pessoal que vai aí acompanhar essa sua nova trajetória. Dizer a todos os produtores rurais de Mato Grosso do Sul que o meu compromisso é o de comprometimento total e de trabalho diário para que a gente possa atender a todas as demandas dos produtores rurais sul-mato-grossenses. Ok, muito obrigada pela sua visita. Valéria. Estamos de portas abertas. Muito obrigado. Bom, conversamos aí com o nosso futuro presidente da FamaSul.